Muito bom dia meninas, tudo bem com vocês? Vamos entrando, quem for entrando vai deixando bom dia por aí. Iniciando o nosso terceiro dia do estudo bíblico, escolhendo a boa parte. Hoje o tema está incrível, porque quem já leu, fez a leitura do texto, sabe exatamente do que nós vamos falar. A quem temeremos? Bom dia, Ana, tudo bem? Vamos entrando. Bom dia, Kelly, tudo bem? Vamos entrando, compartilhe com outras mulheres para estar aqui conosco. Aí no aviãozinho aí embaixo, vocês conseguem estar encaminhando para outras para estar participando juntamente conosco também. Bom dia! Então, meninas, estamos no nosso terceiro dia. A quem temeremos? Está uma benção o dia de hoje. Bom dia, Ana. Então, vamos orar para darmos início? Enquanto as meninas vão entrando aí, vão pegando aí papel e caneta para fazer as anotações, compartilhando também com outras mulheres para entrar. Vamos orar para darmos início. Pai, te agradecemos por mais uma manhã, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidas para aprender sobre a tua palavra. Pedimos que o Senhor tire toda e qualquer distração, tudo aquilo que possa vir tirar o nosso foco, a nossa atenção daqui, do agora. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós vamos ouvir e ler neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém? Vamos lá então? Meninas, lembrando que o nosso estudo bíblico é feito pelo aplicativo YouVersion. É um aplicativo onde ele tem vários, estudos bíblicos. Eu gosto muito de utilizar, porque, obviamente, todo estudo por lá, ele é pautado na palavra, do Senhor, biblicamente. Então, eu gosto muito de utilizá-lo, porque ele traz situações do nosso dia a dia e também acaba que tem o principal, que é a palavra de Deus. Bom dia, Nanda, tudo bem? Então, vamos lá. Ontem, vamos fazer recapitular brevemente. Na segunda-feira nós falamos sobre quanto vale o perfume derramado, ou seja, quanto vale aquilo que nós dedicamos ao Senhor. O perfume derramado, ele significa, nas nossas palavras aqui, o tempo, a nossa atenção, qual que é o valor disso? O quanto que nós nos importamos com a opinião do outro, com o olhar do outro, com o julgamento do outro, diante a nossa entrega ao Senhor, Então ali, a Maria, ela derrama aos pés de Jesus um perfume caríssimo da época e não se importou com os olhares, com o julgamento, com aquilo que as outras pessoas estavam pensando. Já no segundo dia, ontem, nós falamos sobre construindo um lugar de habitação. O Senhor, ele vem até a nossa vida. O Senhor, ele vem até nós. Mas para que ele possa permanecer, para que ele possa habitar, nós precisamos, o nosso templo precisa estar apto, sendo um lugar de habitação. Caso ao contrário, ele não permanece em um lugar onde contém sujeira. Eu até disse ontem, pecar, nós pecamos. Se não for por isso, para que existiria a misericórdia e a graça dele todos os dias da nossa vida? Então, nós pecamos, mas nós não podemos permanecer no erro. E hoje nós vamos falar sobre a quem temeremos. Vamos lá? Escolher estar aos pés de Jesus é maravilhoso, mas sabemos que toda boa escolha vem acompanhada de seus desafios. Em Mateus 25, Jesus apresenta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e guardaram o óleo o suficiente consigo.
Já as outras eram tolas e não levaram óleo para suas lâmpadas. Apesar de muitos conhecerem essa parábola, queremos te convidar a refletir sobre um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando a chegada do noivo é anunciada, as virgens tolas percebem que estão sem óleo para suas lâmpadas e pedem para as prudentes dividirem com elas. As virgens prudentes são rápidas em responder não. Parece simples, mas pense um pouco. Se fôssemos nós no lugar delas, será que responderíamos não com tanta prontidão? Muitas vezes temos dificuldade em dizer não para as pessoas e situações simplesmente porque queremos agradar. Quando tememos mais aos homens do que a Deus, temos um problema. A rápida resposta das virgens prudentes revela que elas não estavam interessadas em agradar a terceiros, mas em manter seu óleo na lanterna. Escolher a boa parte implica em buscarmos agradar mais a Deus do que aos homens. Priorizar o nosso óleo de intimidade e não temer o que os outros vão pensar. Sejamos rápidos em dizer não para o que não agrada ao Senhor. Juntas, cultivemos o temor do Senhor antes de temermos os homens. Tire um tempo para meditar nessas verdades e avalie como está o seu coração hoje. Você tem procurado agradar aos homens ou agradar ao Senhor? Orem conosco. Jesus, sonda o meu coração e me ensina a temer a Deus antes de temer aos homens. Quero escolher te agradar antes de todas as coisas. Amém? Vamos ler as passagens? Mateus 25, 1 ao 3. A parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. E por fim, Salmo 118, capítulo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? Amém? Meninas, coloquei aqui como nosso versículo do dia. A gente sempre faz um destaque de um versículo. E eu coloquei aqui o capítulo. Mateus, para quem está anotando. Mateus, capítulo 25, versículo 9, que diz assim: elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Aqui no devocional, o devocional ele traz pra gente, né, a parábola das 10 virgens, e eles citam que as virgens prudentes, elas foram rápidas em responder não.
E aqui no versículo, na leitura bíblica, nós conseguimos visualizar isso. Porque no início do versículo, a primeira palavra está: elas responderam, não. Não. Elas não rodearam, elas não... Depois que elas complementaram com uma explicação breve, sucinta. Pode ser que não dê para nós e não dê para vocês, falte para as duas, né? Depois elas deram uma breve explicação. Mas elas não ficaram rodeando, elas não ficaram, como se diz, explicando demais para as insensatas, não. Elas simplesmente responderam a elas, não. Elas, as prudentes, além de levarem as lamparinas, elas também levaram o óleo na vasilha. Já as insensatas, nem isso. Então, aqui o devocional traz alguns tópicos importantes. Escolher estar aos pés de Jesus é maravilhoso, mas sabemos que toda boa escolha vem acompanhada de seus desafios. Toda vez que nós escolhemos caminhar com Jesus, na caminhada nós temos desafios a serem enfrentados. Eu lembro que é impressionante. Eu sei que várias pessoas passam por isso, eu passei por isso, e quando eu conheço pessoas que quando retornaram à caminhada, eu falei com a pessoa, pruma o corpo, firma o corpo, porque agora é o momento. Vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar situações que requer de você permanecer. Requer de você dizendo não para o mundo. E eu lembro de falar isso com a pessoa, e a pessoa falava assim, não, mas eu sei disso e tudo mais. E até gente próxima a mim, né? Família. E aí não passou assim poucas semanas. Ela chegou até mim e falou assim, ai do céu, nossa, eu tô tendo problema nisso, eu tô tendo problema no casamento, tô tendo problema aqui. Mas é porque, o que eu aprendo com a caminhada de Cristo? Toda vez que nós decidimos escolher a boa parte, não tem como a pessoa ficar sendo a mesma. Não tem. Vai haver transformação. Vai haver mudança. E para haver essa transformação e para haver essa mudança, o Senhor precisa mexer em algumas coisas. Ou, às vezes, até em tudo. Então, vai ter alguns remanejos. E toda mudança traz seus desafios. Toda mudança traz seus desconfortos. Então, principalmente quando é casamento, né? Quando a pessoa é casada. Quando a pessoa é casada, Deus não muda somente a pessoa. Deus começa a fazer um reboliço na vida toda ali da pessoa. Começa a fazer um transformar na vida toda. Então não é somente na vida daquela pessoa que decide caminhar com Jesus. É na vida dela um todo. Então por isso que vem os desafios juntamente, né? Vem os desafios dentro de casa, vem os desafios ministeriais, vem os desafios empresariais, profissionais. E é nas mudanças do comportamento, nas mudanças das atitudes, né? O Senhor vai retirando coisas que já não é mais o agrado dele. E é por isso que vai começando os conflitos. Quando entra a questão do casamento, tem coisas que a pessoa que decide caminhar com Jesus, ela começa a ficar incomodada com certas atitudes, com certos comportamentos, até mesmo do outro. E aquilo ali começa a dar choque. Por quê? Antes de você estar caminhando com Cristo, você não tinha essas besteiras, entre aspas, né? Essas besteiras, você não tinha esse incômodo do que eu ouço, do que eu faço. Agora você tá tendo esse incômodo, mas ainda a outra pessoa não foi, como se diz, alcançada ainda pelo Espírito Santo, né? O processo ainda tá sendo com aquela pessoa. E é por isso que começa a dar os atritos entre os casais. Então, toda vez que escolhemos a boa parte, escolhemos estar aos pés de Jesus, sabemos que toda boa escolha, ela vem acompanhada de seus desafios. Vai ter dificuldade, vai ter problema no primeiro momento.
Porque o Senhor tá fazendo, como se diz, um reboliço por aí. Eu lembro que essa situação dessa conhecida minha, ela falou assim, Nai, tem coisas que ele faz no casamento que realmente não me incomodava antes. É uma coisa simples, gente, de música secular. Às vezes a pessoa, ela começa a ficar incomodada. Aquela pessoa que decide caminhar com Jesus, ela começa a ficar incomodada de escutar certas músicas seculares. E já outra pessoa, que você está casada, não tá nem aí ainda. Por quê? Não é uma coisa, não foi como dizer, não é a boa parte que ele escolheu. Então, e aí começa a dar o atrito. Porque você entra dentro de um carro, você não quer escutar. O cônjuge quer. E aí? Entende? Mas isso eu tô trazendo assim, para situações do dia a dia. Existem várias outras. Mas um ponto do devocional. Parece simples, mas pense um pouco. Se fôssemos nós no lugar delas, ou seja, daquelas virgens prudentes, será que responderíamos não com tanta prontidão? Vivemos numa sociedade, ainda mais hoje em dia, né? Que nós temos dificuldade em dizer não para as pessoas e para as situações simplesmente porque nós queremos agradar mais a elas do que a Deus. Nós temos receio do que o outro vai pensar. Nós temos receio do que o outro vai achar. Nós temos preocupação se ela vai ficar com raiva, se não, se... Enfim, nós temos esse defeito conosco, né? Nós temos essa necessidade de aprovação, essa necessidade de aceitação, essa necessidade de ser amado. Isso é algo que nós precisamos trabalhar diariamente. Porque se a gente passa a temer mais aos homens do que a Deus, nós arrumamos um problema pra gente. Arrumamos um problema porque acaba que a gente vai começar a ser guiado não pela a vontade do Senhor, mas pela vontade dos homens. Porque a gente não vai saber falar não. A gente não vai saber falar não para aquele convite que nós não devemos estar presente. Não vamos saber falar não para certas situações, vamos envolver em situações que não é da nossa responsabilidade, que não é da nossa ossada, porque nós temos o medo, nós temos o receio de falar não, nós temos a preocupação de como nós vamos ficar diante dessa situação. Então nós arrumamos um problema por isso, porque nós passamos a temer mais aos homens do que a Deus. As prudentes, elas não quiseram saber o que as insensatas iam pensar delas. Elas estavam preocupadas, elas estavam focadas em uma única coisa, em estar com o meu noivo. Eu me preparei, eu fui prudente, eu separei o meu óleo, e aí tem uns polêmicos. Gente, eu já vi de tudo, né? Um pouquinho aí. Tem uns polêmicos em falar assim... Já vi isso daí, eu já fazendo esses estudos, porque eu já li esses estudos da parábola das 10 virgens em outro lugar. E diz assim, mas aí é um comportamento indevido da prudente, porque a Bíblia também nos ensina a compartilhar. Gente, é mais insensato, é mais ignorância ainda, é mais insensatez de quem fala isso. Porque a Bíblia, realmente, ela nos ensina, mas em toda a Bíblia também, ela nos ensina a ser prudentes. E nesse ponto, é uma questão de decisão, de escolha. Assim como as prudentes, elas puderam escolher, elas tiveram a sensatez de fazer todo um preparo para receber o seu noivo, as imprudentes também, as insensatas também podiam fazer. É assim como nos dias de hoje. Isso daí é uma parábola, né, que Jesus traz pra gente. Mas nos dias de hoje, todos têm a oportunidade de conhecer Jesus. Nos dias de hoje, todos têm a oportunidade de fazer um devocional. Nos dias de hoje, todos têm a oportunidade de ler a palavra de Deus, de estar congregando. Mas nem todas escolhem isso. Nem todas fazem. Então, será que nós teríamos a capacidade de responder não com tanta prontidão, assim como as sensatas? Escolher a boa parte, pra gente caminhar pro fim, pra gente encerrar.
Escolher a boa parte implica em buscarmos agradar mais a Deus do que aos homens. Priorizar o nosso óleo de intimidade e não temer o que os outros vão pensar. Sejamos rápidas em dizer não para o que não agrada ao Senhor. Juntas, cultivemos o temor do Senhor antes de temer aos homens. Escolher a boa parte implica. O que implica? Estamos sujeitas em agradar mais a Deus, em buscarmos agradar mais a Deus do que os homens. E dificilmente eu aprendi isso na minha vida para conseguir caminhar nessa jornada. Dificilmente aquilo que agrada a Deus também vai agradar ao homem. Dificilmente. São, assim, poucas coisas, né? Como os princípios básicos, honestidade e tal, enfim, caráter. Mas eu estou dizendo de atitudes, de comportamentos, de falas, de escolhas. Dificilmente aquilo que agrada a Deus também vai agradar ao homem. Aquilo que agrada ao homem vai agradar a Deus. Dificilmente essas duas coisas vão estar alinhadas. Certamente no momento que você decidir agradar a Deus, você vai estar desagradando a homens. Pode ter certeza. E aí, o devocional está nos chamando a isso. É essa pergunta. A quem temeremos? A partir do momento que você fez essa escolha da boa parte, a quem você vai temer? É isso que o devocional está nos chamando hoje. Amém? Vamos orar para finalizarmos? Deixa eu só ler aqui o que eu vi um comentário aqui. Ela disse assim, ó: isso é verdade, o Senhor mexeu na minha convivência com um familiar bem próximo e eu não estava entendendo por quê. Estava estranho com a presença dessas pessoas especiais para mim. Não tem como Jesus entrar na vida da pessoa e tudo continuar no mesmo lugar. Vai ter mudança. Se não tiver mudança em questões familiares, em convivências, vai ter mudança no comportamento, vai ter mudança no linguajar, vai ter mudança naquilo que a pessoa gosta ou não de ouvir, de fazer. Vai ter mudança. Não tem como Jesus entrar na vida da pessoa e continuar a mesma. Se você conhece uma pessoa que diz que começou a caminhar com Cristo, mas ela continua a mesma, me desculpe, com todo respeito, mas essa pessoa não está escolhendo a boa parte. Essa pessoa está usando do evangelho, está usando do cristianismo, simplesmente para enaltecer. É porque sabe que passa credibilidade. Simplesmente para falar que tá andando. Mas se não haver transformação, não é o mesmo Jesus que eu conheço. Não tem como toda pessoa que eu conheço, que começou a caminhar com Cristo, houve mudança na vida dela. E eu não estou dizendo mudança só no sentido, por exemplo, material, não. Na fisionomia. É incrível como que Jesus entra, sabe? E a pessoa continua tendo os problemas. Tem os problemas, porque Deus não prometeu vida fácil pra gente, não. Né? Na palavra está escrito, no mundo tereis aflições. Tem os problemas, mas a pessoa continua, ela tem um sorriso, um brilho no rosto diferente. Não tem como a pessoa caminhar com Cristo e continuar a mesma. Vai ter mudança. E é por isso que quando você decide a boa parte, escolher a boa parte, você vai ter conflitos, você vai ter problemas. Porque Jesus está fazendo uns ajustes necessários aí. É por esse motivo. E aí é o momento que nós precisamos ter muita sabedoria para que a gente não perca o foco, assim como as sensatas não perderam o foco, e continue firme ali naquele propósito de escolher a boa parte. Amém? Vamos orar para finalizarmos? Pai, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas.
Que o Senhor possa sondar o nosso coração, para que a gente possa perceber aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos eliminar da nossa vida. Não queremos agradar os homens, queremos agradar o Senhor. Queremos caminhar juntamente com o Senhor. Queremos fazer a tua vontade, queremos fazer aquilo que agrada ao teu coração. Então, por isso, Pai, que o Senhor, no dia de hoje, possa sondar o nosso coração e nos incomodar de tudo aquilo que está nos afastando da tua presença. Não queremos mais dizer sim para situações que nos afastam do Senhor. Queremos ser assim como as prudentes, assim como as virgens prudentes, que prontamente, rapidamente, elas responderam não para aquilo que ia afastá-las da tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos hoje e sempre. Amém? Meninas, um grande beijo para vocês, que Deus abençoe. Quinta e sexta-feira, amanhã e sexta, vai estar gravado no YouTube.